Olá, como vocês estão? Eu sou a professora Ana Flávia, da Rede Municipal de São Vicente, e nós estamos na nossa videoaula de número 9. Vamos lá? O assunto da nossa aula de hoje é a variação ou a variante linguística. Alguns livros vão aparecer como variante linguística. Vocês devem ter visto lá no sexto ano um pouquinho sobre esse assunto, e ele é muito importante. Ele acompanha a nossa vida, seja nos textos escritos ou orais. Então, vamos começar? Antes de começar propriamente as variantes ou variações linguísticas, eu vou precisar que vocês se lembrem muito disso aqui, que vocês já devem ter se deparado nos exercícios, nos livros, muitas vezes, que fala sobre o texto está escrito ou o texto segue a norma padrão da língua. E aí vocês perguntam muitas vezes, mas o que é a norma padrão? A norma padrão é a norma, o modelo, a referência de língua. Seguindo o quê? A gramática, seguindo todas as regras da gramática. Como eu posso me referir sem que vocês tenham um nozinho na cabeça? É quando a língua está escrita toda seguindo a gramática e seguindo tudo corretamente, sem nenhum desvio da língua. E aí ela é vista por alguns como a norma de prestígio da língua. Mas será que é realmente uma norma de prestígio? Será que a norma padrão ela se sobrepõe aos demais eventos de linguagem que existem na nossa língua? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Por isso, os pontos de interrogação. Variação ou variante linguística. Ou seja, variação, modificação. Tem vários tipos de mudança. Nossa língua, não só a nossa língua, as línguas em geral, elas são consideradas organismos vivos. Por quê? Porque na interação entre as pessoas, na interação com as suas culturas, com as comunidades, ela sofre modificações. Ela sofre modificações daquele lugar, daquele X falante, e isso vai se estender por um território inteiro. Se pensarmos no Brasil, olha o tamanho do nosso país. Será que ela é igualzinha no Amazonas até o Rio Grande do Sul? Vamos restringir mais um pouquinho? Será que em São Paulo todo mundo fala igual? E eu não estou falando de cidade de São Paulo, estou falando do estado de São Paulo. Todo mundo fala exatamente igual? Todas as palavras não sofreram modificação? Será que o morador lá do interior fala da mesma maneira que nós aqui do litoral? Fica com essa reflexão na sua cabecinha. Outra coisa que é muito importante de lembrar quando nós falamos em variação linguística. Nossa língua foi imposta a nós. Lá em Portugal, ela tinha todo o seu contexto, toda a sua história de origem do latim com o grego. Quando ela vem para o Brasil, ela vai sofrer outras modificações. Ela vai ter a influência dos idiomas indígenas, mais tarde dos dialetos africanos, e conforme chegam os imigrantes no Brasil, eles também vão dar sua contribuição para a nossa língua. Então, mais uma coisinha para refletir. Será que a língua portuguesa falada no Brasil é exatamente igual, sem modificação nenhuma, com a língua portuguesa falada em Portugal? Mais uma informação. Nossa língua é falada em 8 países, que é chamada comunidade lusófona. Será que os 8 países falam exatamente igual? E eu não estou falando de sotaque, estou falando de semântica, de significação das palavras. Será que é tudo igual nos 8 países? Sendo que tem país que é na Ásia? Bom, vamos continuar e vocês fiquem com essa reflexão na cabecinha, tá bom? As variações linguísticas, elas sofrem, como eu já falei, modificações, elas são modificações a partir de contextos. Mas que contextos são esses? Contextos que têm a ver com a sociedade, com a cultura, com a geografia. Viu a importância de se estudar geografia também? Contexto histórico, a importância de estudar história. Aliás, todas as matérias são importantes, mas aqui nós veremos geografia e história principalmente. E situacional. Situacional tem a ver com a situação de comunicação, tá bom? Então, vamos aos tipos de variação. Variação geográfica, o nominho aqui já fala, tem a ver com a geografia. Lembra que eu falei que a língua se modifica conforme ela chega nos lugares? Então, geográfica, tem a ver com a região. Ah, tem a ver só com aquelas 5 regiões do Brasil? Não, região no geral. Cidade,
Dentro de um mesmo estado, área o rural e área urbana. E aí, se a gente for indo para o macro, aí sim, tem influência de uma região para outra, de uma cidade para outra, de um país para o outro. Aqui, dentro da variação geográfica, nós vamos encontrar a questão da pronúncia ou do sotaque e o vocabulário. O vocabulário aqui se fala da semântica, da significação da palavra. Uma palavra, ela pode ter vários significados, ou seja, ela é polissêmica. Palavra manga, por exemplo. Ah, manga, sem eu falar o contexto. Manga pode ser a fruta. Manga pode ser isso aqui, ó, da minha blusa. A manga da blusa. Lá no Nordeste, eles têm o verbo mangar, que é tirar o sarro da outra pessoa, tá bom? Na variação histórica, então tem a ver com a história da língua, com o passar dos anos, com o tempo, com a influência que esse tempo tem dentro de uma língua. Se eu pego a carta de Pero Vaz de Caminha, vocês vão perceber que a língua era bem diferente do que o que a gente usa hoje. Na variação histórica, tem relação com o uso e desuso das palavras, com modificação em grafia. Parem e façam uma pesquisa rápida. Procurem a palavra farmácia. Vocês vão descobrir que farmácia já foi escrito com PH em português. E hoje não é mais. Diante de várias convenções, de várias reformas ortográficas, tá bom? Variação situacional tem a ver com a situação em que eu me comunico com alguém. Então, por quê e com quem eu estou falando? E aí vem a linguagem formal e informal, culta ou coloquial. Linguagem formal ou culta é onde se encaixa a norma padrão da língua. É a língua toda certinha, sem erros, respeitando o máximo da gramática. E aí é por isso que alguns estudiosos dizem que a norma padrão ou a linguagem culta, ela é de prestígio, porque ela é a que deveria ser falada por todos, em todos os momentos, inclusive quando você está com a sua família ou com seus amigos. A linguagem informal ou coloquial é aquela onde você se comunica livremente, sem pensar em todas as convenções gramaticais. Você conversa com seu amigo prestando atenção na regência do verbo ou na concordância das palavras? Não, você simplesmente se comunica. A partir do momento que ele me entendeu, houve comunicação, tá bom? Na linguagem informal, eu tenho supressão de palavras. O que é isso? Eu diminuo as palavras para falar. Ou até mesmo na linguagem escrita, quando nas mensagens do WhatsApp você coloca VC no lugar do você, tá bom? Esse também é um caso de variação histórica. Mas vamos lá, vamos continuar. Variação sociocultural, então, tem a ver com as mudanças sociais e culturais. E aí ela é a que tem mais contextos para se preocupar. Pessoas de escolaridade diferente falam diferente, escrevem diferente, têm acesso a léxico, a palavras diferentes. Pessoas de idades diferentes falam diferente. Eu, como professora, se for conversar com um aluno, o meu tipo de linguajar é diferente do meu aluno. Gênero, as pessoas falam diferente, tá bom? Grupos sociais também falam diferente, e aí se liga automaticamente às profissões também. Se você pegar um grupo de advogados conversando entre si, eles têm uma maneira de falar do que o grupo de professores, que um grupo de médicos, tá bom? Dentro dos seus grupos, pessoas falam igual. Grupos diferentes, nós vamos encontrar disparidades na língua, tá bom? Ou diferenças. E situação econômica. Uma pessoa, por exemplo, de baixa escolaridade, com uma situação econômica ruim, será que ela fala da mesma maneira que uma pessoa que teve acesso à escolaridade mais alta? Não, né? Elas falam diferente. E aí você tem que considerar isso na hora de analisar um texto. Então, um exemplo rápido aqui de variação geográfica, o Chico Bento. Ou, se nós pegarmos palavras que são do dia a dia, por exemplo, a média, o pão francês que a gente compra na padaria, e começar a pesquisar pelos estados, vocês vão descobrir que ele é falado, ele tem nomes diferentes por uma mesma coisa. Em atividades da escola, geralmente vocês vão encontrar o Chico Bento como variação geográfica. Por quê? Porque ele é um menino que mora na área rural, que está na escola, está aprendendo ainda. Então, variação geográfica. O Chico Bento é o exemplo maior que a gente encontra de variação geográfica, tá bom?
Variação histórica. Aqui na tirinha está escrito: a minha filha só tem 18 aninhos, você deve ser muito mais velho que a minha filha. E aí, no último quadrinho, o rapaz, né, fala: Vós Messê está emitindo uma parvoíce. Olha a variação histórica aí. Vós Messê é a expressão que deu origem ao você. Quem usa isso hoje em dia? Ninguém. Parvoíce significa idiotice, bobeira. Quem usa a palavra parvoíce hoje em dia? Dificilmente a gente vai encontrar. Tá? Então, isso é um exemplo de variação histórica, a modificação que a língua foi passando durante os anos. Variação situacional. Aqui a gente pode ir além até da situacional. Vamos lá, vamos para o contexto. Onde que a tirinha passa? Numa praia. Quem é que vai de terno para a praia? Eles parecem amigos, mas olha o jeito que o de terno fala. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Quem é que conversaria assim no dia a dia com alguém que você tem grau de intimidade? Meu caro amigo, pegá-las-emos, tá, isso existe, tem a ver com colocação pronominal, mas numa conversa informal, quem vai usar isso? Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Então aqui tem a ver com a situação. Se nós pararmos para pensar que ele está de terno, será que ele tem o mesmo grau de escolaridade que o outro? Será que eles têm a mesma idade? Fora isso que eu falei, olha a situação geral. Eles estão numa praia. Quem é que vai de terno surfar na praia? E olha as palavras que ele usa. Então, isso é uma variação situacional. Olha a situação de comunicação. Tá bom? Algo muito importante que precisa ficar claro. Tem pessoas que dizem que o brasileiro não sabe falar português. Aí eu coloquei aqui essa figurinha, esse meme que existe na internet. Chega de ter preconceito linguístico, gente. E uma coisa que vocês precisam prestar atenção. Linguística e gramática são coisas diferentes. A gramática, ela prega a regra. A linguística prega o uso e a interação social da língua. Não é que não existe certo e errado para a linguística. Dentro da linguística, a gente fala sobre adequado e inadequado. É igual lá a situação do exemplo que eu dei do rapaz de terno na praia. A linguagem dele é adequada para um momento de conversa entre amigos? Não é. Não é que ele esteja errado, é inadequado. Então, do ponto de vista linguístico, não existe uma variante melhor ou de prestígio. Todas são variantes, todas fazem parte da nossa língua, todas são modificações que a nossa língua passa. E não é porque eu sou da cidade que o jeito que eu falo é melhor que a pessoa do campo. Não é isso. Cuidado. Quando eu faço esse preconceito, quando eu julgo a maneira de falar do outro, isso se chama preconceito linguístico. E não é porque o brasileiro tem gírias ou faz uso de muita oralidade que ele não sabe falar português. Ele sabe. A partir do momento que você sabe se comunicar, você sabe conversar, você sabe passar a sua informação. Ponto. E aí, cuidado. Não pode ridicularizar ou zombar das pessoas que tenham baixa escolaridade, que vieram, por exemplo, do interior. Não é porque elas falam diferente de mim que elas são inferiores a mim. Isso é preconceito linguístico. Não é porque eu pego uma pessoa que fala as flor que eu tenho o direito de ridicularizar. Você precisa se colocar no lugar desse outro falante e ver, será que ele teve escolaridade suficiente para conseguir montar uma frase, sabe que na gramática seria as flores? Cuidado, não julguem o outro da maneira como ele fala, tá bom? E outra coisa que vocês precisam prestar atenção. Qual é a variedade que eu vou utilizar quando eu estiver conversando? Lembra lá da variante situacional? Eu preciso prestar atenção com quem eu falo, como eu falo e onde eu falo. E para finalizar nossa aula, as gírias. As gírias têm a ver com o uso da nossa língua, com a oralidade, com as trocas entre os grupos. Ela surge na oralidade e, dependendo de como ela vai se inserindo dentro da língua portuguesa, ela pode passar a fazer parte do dicionário.
Aliás, existe dicionário de gírias, se vocês não sabem. As gírias, então, são palavras ou expressões que são usadas por grupos. Vocês, adolescentes, têm gírias, têm maneiras de falar diferente de pessoas mais velhas, tá? E isso demonstra identificação e pertencimento a algum grupo. Então, foi essa a nossa videoaula. Já sabem, ficou com dúvida? Volta e assiste de novo. E um beijão para vocês e até a próxima videoaula.